qual acho que é o problema principal hoje da formação de professores? Nós conseguimos esta espécie de revolução há 20, 25 anos atrás, não é? Uma revolução na formação de professores que introduziu os conceitos do professor pesquisador, do professor reflexivo, da capacidade de refletir na ação, da reflexão sobre a prática, da reflexão sobre a experiência, etc. O desenvolvimento profissional, enfim, um conjunto de conceitos que foram conceitos muito ricos e muito importantes, mas que tiveram um efeito estranho, que foi o efeito de, à medida que nós os dizíamos, à medida que nós os elaborávamos retoricamente, parecia que a distância entre a prática e a teoria aumentava cada vez mais, não é? Quer dizer, isto é como se houvesse um efeito estranho de, quanto mais nós falávamos em professor reflexivo, menos os professores eram reflexivos, não é? Quanto mais nós falávamos em professor pesquisador, menos os professores faziam pesquisa, não é? E este efeito originou-se porquê? Porque a formação de professores foi aumentando o seu nível académico, isto é, foi passando sobretudo para as universidades, foi passando para patamares. Hoje em dia em Portugal, todos os professores, desde os educadores de infância aos professores do ensino médio, têm que ter mestrado para entrar na profissão. Portanto, quer dizer, o nível de entrada na profissão é o nível do mestrado. Tudo isso foi passando para as universidades e, num certo sentido, foi-se afastando da profissão, não é? Isto é, a formação de professores foi-se afastando da profissão à medida que se foi tornando mais teórica, mais universitária, mais no nível da universidade. E esta passagem para o nível da universidade é uma passagem muito importante para o prestígio da profissão. Mas é muito importante se ao mesmo tempo nós conseguíssemos levar a profissão também, não é? E isto está hoje a ser um problema dentro da formação de professores. Isto não é para regressar a uma ideia mais ou menos artesanal da profissão, sem bases teóricas, sem bases científicas, etc. Mas é para dizer que esta espécie de fosso não pode continuar a acontecer, não é? Eu falo muitas vezes da questão dos médicos e comparo muitas vezes com os médicos. E digo muitas vezes que quem forma médicos são outros médicos. Quem forma engenheiros são outros engenheiros, quem forma arquitetos são outros arquitetos, mas que muitas vezes quem forma professores não são outros professores, não é? E, portanto, a profissão em si tem pouco controle sobre a formação de professores. E isto, a meu ver, é o problema principal que nós temos que resolver. Nós fizemos um movimento que foi um movimento importante do ponto de vista teórico, que foi um movimento importante do ponto de vista da qualificação da formação de professores, nomeadamente ao nível universitário, na maior parte dos países, não é? Mas de repente parece que a profissão ficou cá em baixo e que só a formação é que... E isto obviamente coloca uma série de problemas, quer dizer, os problemas entre a teoria e a prática, os problemas de pessoas que são fracamente formados, o problema da integração dos jovens professores na profissão, etc, etc, etc. Eu tenho vindo a falar de um aspecto que é talvez, enquanto reitor da Universidade de Lisboa, o que foi a mudança mais interessante a que eu assisti na Universidade de Lisboa foi a construção de uma coisa chamada Centro Académico de Medicina, em que houve uma fusão de 3 instituições que estavam articuladas, mas que se fundiram numa única instituição, chamada Centro Académico de Medicina. E as 3 instituições que se fundiram foi a Faculdade de Medicina, o Centro de Pesquisa e o Hospital, não é? Estas 3 instituições fundiram-se numa única instituição e esta instituição tem tarefas ligadas à formação médica, tarefas ligadas à pesquisa, tarefas ligadas aos cuidados de saúde, etc, etc. E nesta instituição há profissionais com perfis muito variados, não é? Há pessoas que são sobretudo médicos e que dão umas aulas na Faculdade de Medicina, há pessoas que são sobretudo professores universitários, mas que têm algum trabalho clínico, há pessoas que são sobretudo pesquisadores, mas que dão umas aulas na Faculdade de Medicina e às vezes prestam alguns cuidados clínicos. Portanto, há uma espécie de uma diversidade de perfis dentro de uma mesma instituição, o que assegura que esta ligação entre a pesquisa, a formação e a profissão médica é conseguida de uma maneira muito mais coerente do que é no caso dos professores, não é? E eu creio que era qualquer coisa por aqui que eu gostaria de ver desenhado também na área da educação.